Ainda falando sobre a dengue, neste ano os profissionais de saúde alertam para o ressurgimento do tipo 3 da doença. Já foram registrados casos em diversos estados do país. Para a gente entender melhor os perigos da doença, a gente vai conversar agora com o médico infectologista Evaldo Stanislau Araújo. Ele já está aqui. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Por que esse ressurgimento, do tipo 3 preocupa tanto? A dengue é uma doença cíclica. Nós temos períodos onde nós temos muitos casos e aí vem uma sequência de poucos anos onde os casos diminuem. Conforme você é exposto a um tipo de vírus da dengue, você adquire uma imunidade para esse tipo específico, mas não aos demais. As infecções sucessivas, ano após ano, epidemia, surto após surto, você vai adquirindo a imunidade acumulada. O que ocorre é que você, adquirindo imunidade a um tipo específico, você fica um período longo sem ter infecções como essas. E aí ocorre a evolução da demografia. Então, novas crianças nascem, as pessoas mudam de lugar. Então, você numa área onde você tinha pessoas já imunizadas daquele tipo, você volta a ter pessoas suscetíveis. Então, é exatamente isso que está acontecendo. O tipo 3 ficou muito tempo sem circular. Uma das razões é porque quando circulou as pessoas adquiriram imunidade e tempos depois, anos depois, conforme essa imunidade não exista em pessoas mais jovens ou que mudaram, você tem de novo uma população vulnerável e aí a circulação do mosquito infectado por um sorotipo que é reintroduzido passa a ser novamente uma ameaça à saúde. Doutor, boa tarde para o senhor. Bom revê-lo aqui no TJ Aparecida. O senhor que participou muito com a gente, nos ajudou muito a entender durante a pandemia da Covid-19. Agora falando de outra doença que também preocupa muito, está voltando com força. Queria perguntar para o senhor o seguinte, os sintomas desse tipo 3 são parecidos com 1 e 2? O que diferencia? Quando a pessoa deve ficar mais alerta para esse tipo 3? Muito obrigado pelas palavras, Eduardo. Olha, de fato, os sintomas, do ponto de vista geral, eles são muito parecidos. Dengue é uma doença febril. Então, toda vez que você tiver febre, quando você tiver febre com dores no corpo, manchas no corpo, prostração excessiva e, sobretudo, nas pessoas mais idosas ou nas crianças muito jovens, fiquem atentos. Então, a minha recomendação é para o adulto que já tem autonomia, se tiver com uma doença febril, com grande indisposição, com dores articulares, manchas, hidrate-se, comece a tomar bastante líquido e vá procurar orientação médica. E aqueles que dependem de terceiros, no caso de idosos e de crianças menores, os cuidadores que fiquem atentos e ao perceberem que essas crianças estão muito chorosas, muito prostradas, ou que os idosos, da mesma forma, têm febre, estão prostrados, comece uma hidratação rigorosa e vá procurar o médico. Não dá para a gente diferenciar um sorotipo de outro apenas pela manifestação clínica. Então, nós temos que estar atentos à época do ano, onde os casos aumentam, e a esses sintomas febris, de dor, de grande prostração, de manchas no corpo, e procurar orientação médica e sempre hidratar. A hidratação, quanto antes, é o que faz a diferença. Agora, a diferenciação é através de exames laboratoriais, e esses exames laboratoriais para diferenciar um tipo de vírus da dengue do outro nem estão disponíveis na prática. A gente acaba utilizando na assistência clínica diária os exames sorológicos tradicionais. E doutora, esse sorotipo 3, ele é mais suscetível à morte? É mais perigoso ou não? É igual aos outros dois tipos? Existem alguns relatos na literatura que falam de uma eventual maior agressividade dele, mas não é uma coisa assim, qualquer tipo de dengue pode matar, qualquer tipo de dengue pode levar a uma forma grave. O que a gente tem que ficar atento são os sinais de alerta. Quais são? Insisto, prostração extrema, sonolência excessiva, sangramentos, manchas pelo corpo, acúmulo de líquidos, então a barriga ficar com água, você tem um derrame pleural, então são sinais de maior complicação, que a equipe médica bem treinada, e hoje o Brasil tem uma equipe bastante treinada, é capaz de identificar. A mortalidade para a dengue ela é menor que 1% se for adequadamente tratada e acompanhada. Então, o que a gente precisa realmente insistir é menos no tipo do vírus e mais nos sintomas gerais, porque, eu insisto,
qualquer dengue pode evoluir com gravidade. Precisamos de diagnóstico e tratamento precoce, e o tratamento da dengue é hidratação. E diante do sintoma, procurar o médico o mais rápido possível. Doutor Evaldo, eu quero agradecer mais uma vez, viu, a participação do senhor aqui. Pois não, pode completar aí, doutor. Deixa eu só fazer um alerta, Eduardo. Okay. Apesar de todos os esforços dos agentes, a gente precisa cuidar muito das áreas públicas. O mosquito da dengue, ele cresce, às vezes, na própria vegetação de uma praça pública, de uma área pública. Então, cuidado com terrenos. E lembrar a todos que nós temos vacina para dengue a partir desse ano, ainda não disponível no SUS, mas disponível na rede privada de vacinação. Então, a minha recomendação é que as pessoas efetivamente se vacinem contra a dengue para estarem melhor protegidas. Bem lembrado pelo senhor, porque não é só dentro de casa, como a gente viu na reportagem, né? Tem muito terreno, praça pública que está abandonado e está ali, né? Suscetível para aparecer a proliferação do mosquito. Muito obrigado, viu? Um abraço ao senhor. Boa tarde. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.